Olá pessoal, bora para mais um vídeo, voltando aqui para o nosso curso rápido de desenvolvimento de games. Na aula passada a gente começou a montar o nosso jogo, entender um pouquinho das texturas, do comportamento dos monobehaviors, dos componentes. Então se você ainda não assistiu a aula anterior, eu vou sugerir para você assistir o vídeo anterior antes de vir para esse, para poder acompanhar toda a playlist. A gente está desenvolvendo esse game aqui que eu fiz para HostGator, aproveitando e mandando um salve para HostGator que está aqui fomentando esse conteúdo e apoiando o nosso canal para a gente gerar cada vez mais conteúdo de qualidade. Lembrando que se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e assinar o sininho de notificação para ficar atento a todo o conteúdo e todos os vídeos que vão rolar aqui nesse curso rápido de desenvolvimento. Nessa aula então a gente vai continuar desenvolvendo aí o nosso game, aprender um pouco mais dos conceitos da Unity. E vamos lá, porque tem muito código a ser feito. Bom, pessoal, vamos voltar aqui o desenvolvimento do nosso game. Vamos rever o que a gente fez na última aula. Na última aula a gente montou basicamente o cenário, montou a animação do nosso Snap correndo e a gente tem isso. A gente tem o Snap correndo, flutuando aqui, o nosso cenário passando. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um chão para o nosso Snap, porque ele está voando, né? É isso que a gente vai fazer e trabalhar um pouco melhor o nosso cenário. Bom, primeiro vamos criar o nosso chão e para isso eu vou duplicar aqui esse objeto do background. Vou renomear para ground. Perfeito, e eu vou posicionar ele aqui embaixo. E o que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente precisa criar um material para o nosso chão, porque a gente só tem o material do background. Então a gente vem aqui em materiais, vamos criar novamente um material para o nosso chão. Vamos selecionar a mesma configuração do shader e vamos selecionar o nosso grass aqui. Perfeito? Lembra que a gente fez uma configuração na textura do background para ele poder repetir? Mudou o Wrap Mode para Repeat? Então vamos vir aqui em Assets, na nossa textura, e mudar aqui para Repeat. Perfeito? Agora, pessoal, eu tenho que setar o meu material aqui no meu objeto. Ground. E vamos fazer outra coisa também. Vamos apagar esse objeto aqui que tem o Box Collider e vamos colocar o Box Collider aqui no Ground. Vou retirar aqui esse Mesh Collider e vamos colocar o Box Collider 2D. Perfeito? Vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Legal, ele redimensionou, mas tá gigante. Não era assim que era para ser. Vamos recapitular como é que a gente fez os nossos scripts? Bom, pessoal, lembrando aqui como que a gente fez o nosso script de scale. Ele tá dando scale na largura e na altura. Esse componente ele não tá dinâmico, então a gente tem que tornar ele um pouquinho mais dinâmico para a gente poder reaproveitar ele em todo o nosso jogo. Então vamos criar uma propriedade aqui, vou criar um enum chamado Scale Type. Esse enum, ele vai conter os tipos de configuração que eu tenho para fazer o scale do meu objeto, que vai ser x, y e todos, ou seja, eu posso configurar ele para tal scale na largura, na altura e em todas as direções. E eu vou criar uma propriedade pública do tipo Scale Type. Perfeito, pessoal. O que vai acontecer agora? Quando eu entrar aqui no meu editor, essa propriedade aqui, ela está configurável aqui, eu consigo configurar ela. Então, primeiro vamos voltar lá, vamos setar um valor padrão aqui para esse Scale Type. O padrão dele vai ser tudo, certo? Então, se eu não estabelecer essa propriedade, ela já vai ter um valor padrão. E aqui, pessoal, vamos criar um método para poder organizar isso melhor. Vou criar um método aqui chamado fit. Um método chamado FitScreen, e eu vou colocar toda essa parte aqui do meu código dentro desse método e vou chamar esse método aqui no meu start. E agora, pessoal, a gente tem que tratar a nossa largura e a nossa altura de acordo com o Scale Type que a gente setou na configuração, e é isso que a gente vai fazer. Vou criar um float da nova largura e vou fazer uma condicional. Se o Scale Type for igual a tudo, ou o Scale Type for igual a x, eu vou estabelecer a nova largura. Se não, eu vou pegar o Start Scale dele, vou pegar a largura inicial do meu objeto, o scale inicial do meu objeto. Eu vou fazer essa mesma tratativa para a nossa altura. Bom, perfeito. Agora que a gente já estabeleceu a nova largura e a nova altura, a gente vai setar isso aqui no nosso objeto.
Ótimo. Vamos voltar lá para a nossa cena e vamos ver o que aconteceu. Primeiro, vamos configurar certinho aqui os backgrounds. Aqui no background eu vou colocar para redimensionar tudo. Vou salvar e vamos dar o play. Olha que legal, pessoal, já está redimensionando da forma que a gente quer. A gente criou um componente totalmente versátil que a gente pode utilizar no jogo inteiro. A gente vai realmente aproveitar isso. Então, agora vocês estão vendo aqui que, na verdade, o nosso chão ele não está da forma que ele deveria estar. A textura ela deveria estar dessa forma aqui. Então, a gente vai ajustar isso para poder ficar da forma certa. Eu tenho que vir aqui no meu material e eu vou mudar o tile aqui para 10, certo? Olha só que legal. Já ficou do jeito que a gente quer. Só que tem um problema, essa velocidade está muito lenta e a minha propriedade de velocidade ela não está dinâmica. Então a gente tem que tornar o nosso componente de animação da textura um pouco mais dinâmico. Vamos expor essa variável aqui da velocidade. E eu vou setar essa velocidade aqui. Antes também eu vou colocar um valor padrão. Perfeito, vamos voltar lá e agora a gente vai ver que eu tenho uma variável exposta aqui, pessoal, que é do speed. E aqui, o que eu vou setar? Aqui eu vou setar ela como 2, um pouco mais rápida. O meu background, ela vai ser realmente 0.2. Perfeito. Vamos dar o play? Bom, já está da forma que eu quero, só que agora eu tenho o chão e as nuvens. E, na verdade, o meu cenário ele é composto por mais camadas. Então, vamos criar as camadas do nosso cenário. A gente vai vir aqui no meu background, eu vou copiar e colar. Vou chamar ele de Background City. E vou criar novamente, vou chamar de Background City Near. Perfeito. Agora a gente tem que criar os materiais desses backgrounds. Então vamos fazer o mesmo processo que a gente fez com o nosso background. Vou vir aqui, criar em material. Vou selecionar esse asset daqui da cidade. E vou criar o outro material. E vou setar esse asset aqui da cidade. Beleza? Agora eu vou setar isso nos meus objetos. Vou mudar aqui o material que a gente fez. Da cidade mais próxima. O asset da cidade mais próxima. Vamos dar o play para ver como é que ficou? Bom, olha que legal. Agora a minha cidade já está lá no fundo, só que aconteceu alguma coisa com o meu chão, né? O nosso chão do nada sumiu. E eu já sei o que que é, porque a cidade está na frente do chão. Então vamos mudar a posição Z do nosso chão, vamos colocar -1 e isso vai resolver o problema. Perfeito, então agora a gente tem quase o nosso jogo, só que a gente tem que fazer mais algumas alterações. Eu não quero que o fundo seja assim, eu quero que cada camada tenha uma velocidade para a gente dar uma profundidade para o jogo. E vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar as velocidades aqui. Eu vou deixar o meu background das nuvens com a velocidade 0.1. Vou mudar aqui para 0.2. E vou estabelecer aqui a City Near para 0.3. Vamos dar o play e ver como que ficou. Olha só que legal, já deu outra cara pro jogo, outra profundidade, dá pra ver que as nuvens estão lá atrás, a cidade está um pouco mais próxima, tá bem legal. Agora a gente tem que criar os nossos obstáculos, que o Snap vai pular durante o jogo. E agora eu vou ensinar um dos conceitos mais importantes da Unity, que são os prefabs. Para poder criar os nossos obstáculos, primeiro eu vou posicionar o player aqui. O que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente criou o Snap, a gente vai criar os obstáculos, mas agora eu vou fazer isso manualmente, eu não vou arrastar a textura. Eu vou criar aqui um objeto 2D, chamado Sprite, e eu vou colocar o nome dele de obstáculo. Nesse objeto 2D, eu vou adicionar o meu Box Collider 2D e o meu Rigid Body. Perfeito, pessoal. E agora a gente também tem que selecionar a nossa textura do obstáculo, que vai ser essa textura aqui. Tá vendo que ele tá bem grande? Então agora a gente tem que redimensionar da mesma forma que a gente fez com o Snap. Então vamos lá no Sprite dos obstáculos e vamos colocar o Pixel per Unit aqui para 400. E vamos fazer isso em todos eles. Pessoal, agora eu tenho aqui o meu obstáculo, vou dar o play pra gente ver como é que ficou. Olha que legal! E no nosso jogo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gerar esses obstáculos de forma randômica e eles vão passar aqui pelo player, certo? Aqui eu já vi que a gente tem que fazer um tratamento, porque o player está rotacionando, eu tenho que congelar essa rotação dele. Então eu vou vir aqui no player, vou selecionar o constraints e vou congelar. Da mesma forma com o meu obstáculo, vou congelar. Isso vai corrigir esse problema. Ótimo!
Agora a gente tem que gerar os novos obstáculos, e aí eu vou ensinar esse conceito do prefab. Primeiro vamos criar uma pasta prefab aqui. E assim, pessoal, se eu arrastar o meu objeto aqui para essa pasta, ele vai criar tipo um objeto serializado. E esse objeto é tipo como se fosse um template com todas as configurações que eu estabeleci para esse meu objeto em cena. Então, se eu pegar esse objeto aqui e arrastar para minha cena, eu vou ter o mesmo objeto replicado. A gente vai utilizar isso para poder instanciar os objetos durante o jogo, certo? E isso é muito poderoso, pessoal, porque a gente pode criar prefabs variantes. É isso que a gente vai fazer com os nossos outros obstáculos. São 4 obstáculos que a gente vai utilizar durante o jogo e a gente vai criar eles aqui agora. Então, primeiro, a gente vem aqui e vamos criar um prefab variante. Nesse prefab, eu vou selecionar ele e vou alterar aqui a minha textura, certo? O que acontece, pessoal? Ele é um prefab variante aqui do meu outro prefab. Então, qualquer alteração que eu faça no meu prefab pai, o filho vai herdar. E isso é muito interessante e muito útil na hora que você está dando manutenção no seu código. Isso vai ser realmente útil aqui pra gente. No caso, se você quiser que um objeto não tenha essa funcionalidade, que não absorva as propriedades de outro objeto, esse prefab ele não deve ser um prefab variante. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Mas aqui, nesse caso, eu quero utilizar essa feature porque ela realmente ajuda pra caramba. Então, eu venho aqui e eu vou criar outro obstáculo, porque são 4 obstáculos. Obstáculo 3. Alteraremos a textura. Novamente, vou criar um prefab variante. Vai ser um obstáculo 4. Vou clicar aqui e vou setar a minha textura. Tá vendo que essa textura ela é um pouco maior, então a gente tem que ajustar aqui o collider do nosso objeto, para ele poder fazer a colisão certinha. Então eu vou editar aqui o meu collider e aí vai ficar certinho. Perfeito, pessoal. Vou dar uma informação aqui muito importante. Primeiro deixa eu arrastar esses objetos aqui. Vamos colocar eles em cena. Vamos posicionar aqui. Pessoal, se eu fizer a alteração desse objeto em cena, se eu vir aqui e altero a textura para o Snap, por exemplo, essa alteração ela não vai impactar no meu prefab. Ela só vai impactar no meu prefab se eu entrar no modo edição do meu prefab e alterar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque acontece de fazer a alteração e você achar que está alterando no prefab, mas na verdade você não está alterando no prefab. Vamos dar o play para ver como é que ficou? Ótimo, pessoal, agora a gente tem todos os nossos obstáculos aqui. E o que a gente tem que fazer agora é realmente criar um gerador desses obstáculos para poder gerar esses obstáculos e eles têm que andar e ir em direção ao Snap, certo? A gente também tem que atribuir algumas funções para o Snap, porque ele não tem função nenhuma, ele tem que responder aos inputs do player. E é isso que a gente vai fazer nessas próximas etapas. Bom, pessoal, lembrando também que eu vou atualizar a versão lá do GitHub e todo o material que a gente utilizou aqui nessa aula vai estar disponível lá para vocês. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? A gente está começando a dar vida para o nosso jogo e isso é muito legal. Eu queria um feedback de vocês, do que vocês estão achando. Deixa os comentários aí, vou estar respondendo vocês, tirando dúvidas durante esse curso. Aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô de olho, hein? Assinar o sininho de notificação para ficar atento a todos os conteúdos que falam por aqui. Me sigam também lá no Instagram, lá no Atequita da Época. Eu tô sempre interagindo com o pessoal lá. Espero vocês na próxima aula e até mais.